No Evangelho de Lucas, capítulo 10, verso 38 em diante. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço, e aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém. Glória a Deus. Bom dia a todos. Você já cumprimentou o seu irmão do lado, né? A cumprimentar de novo. Menino, você está bonito hoje. Ele fala: Jesus te ama. Jesus vai te abençoar grandemente nessa manhã. Nós estamos vivendo nesse mundo tenebroso que nós vivemos aqui. Nós sempre falamos que este mundo jaz do maligno. Aqui é o inferno. A palavra de Deus, quando fala inferno, abismo, Sheol, a porta do inferno, tudo, trevas. Trevas quer dizer o quê? Trevas é a ausência da luz da glória de Deus. Inclusive, no início, antes da criação do mundo, o Senhor criou o reino de Deus. Criou o reino de Deus, num lugar bem distante, bem longe. Deus criou o reino de Deus e colocou o seu trono de autoridade lá. Ele criou muitos anjos, vários anjos, mas muitos anjos, arcanjos. E quem já viu anjo sabe, tem vários tipos de anjos. Tem anjos menores, médios, maiores. Tem várias patentes de anjos. E muitos anjos têm asas, outros anjos não têm asas. E aqueles que têm asas, tem anjos que têm 2 asas, tem anjos que têm 4 asas, tem anjos que têm 6 asas. Tem anjos que têm vários rostos. Tem o rosto de homem, tem anjo que tem o rosto de homem, tem anjo que tem o rosto de leão, de águia. Tem vários rostos que falam na palavra de Deus. Ele criou muitos anjos. A palavra de Deus fala que ele criou milhões de anjos. Quantos são milhões de anjos? São muitos milhões de anjos. Amém? E anjos é a criação de Deus. O nosso Deus, se ele quiser criar mais 1 milhão de anjos agora, ele consegue criar ou não? Sim, sim. Da mesma forma que ele criou o céu e a terra, haja luz, haja terra. Se ele disser, apareça mais 1 milhão de anjos agora, aparece sim. Sim. Deus criou o reino de Deus e colocou o trono de autoridade para que o Filho de Deus pudesse herdar esse trono de autoridade. Que na realidade, quando aconteceu isso, quando é que por legalidade, por lei, o nosso Senhor Jesus, o Filho de Deus, veio aqui na terra, ele cumpriu o seu ministério, ele subiu e sentou no trono de autoridade. Quando aconteceu isso? Coloca para a gente o livro de Filipenses 2, 9 a 11. A gente vai ler Filipenses 2, versos 9 a 11. Quando aconteceu esse acontecimento? Pastor, que acontecimento? Está em branco aí, não dá para ver nada. Calma, gente, muita calma nessa hora. Devagar. Amém, amém. Filipenses 2, 9 até 11. Vamos ler todos juntos? Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Quando é que aconteceu isso? Que ele se assentou no trono de autoridade, onde todas as coisas do céu, da terra e debaixo da terra se curvaram diante do nome de Jesus. Quando aconteceu isso exatamente? Quando o Senhor morreu na cruz, ele ressuscitou, subiu ao céu. Quando ele subiu ao céu,
ele se sentou no trono de autoridade. Justamente neste momento, foi santificado o teu nome. Foi santificado o nome de Jesus. Antigamente, a palavra de Deus ensinava, a oração Pai Nosso, não é isso? Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. No momento que o nosso Senhor Jesus ensinou essa oração aos discípulos, o nome de Jesus ainda não tinha sido santificado, amém? Por isso que ele ensinava aos discípulos, vocês orem assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Porque esse era o objetivo, um dos objetivos que o nosso Senhor Jesus iria cumprir aqui na terra, era que ele morresse aqui na terra e vencesse a morte, vencesse o poder das trevas, que ele cumprisse pagando todos os nossos pecados lá na cruz, que fosse morto. Porque a lei de Deus, a lei no mundo espiritual fala que o salário do pecado é a morte. Somente com a morte poderia pagar os nossos pecados. E o nosso Senhor Jesus, que é a própria palavra, que é o próprio Deus, ele se fez carne, veio aqui na terra, morreu na cruz e derramou seu sangue. Ele derramou seu sangue e morreu por todos nós. Porque antigamente, quando alguém pecava, tinha que levar um animal até o sacerdote para sacrificar o animal no lugar dele, por causa dos pecados. Só que de uma vez por todas ele veio, o nosso Senhor Jesus veio, morreu na cruz, porque o sangue do animal não pode nos redimir. O sangue do animal era provisório, e todo ano eles tinham que fazer isso. Só que o nosso Senhor Jesus, que nós somos feitos à própria imagem, à semelhança de Jesus, ele veio aqui na terra e morreu de uma vez por todas, para que ninguém mais precise fazer sacrifícios através de animais. E de uma vez por todas ele morreu, mas venceu a morte. Ele ressuscitou no terceiro dia e subiu ao céu. E quando ele se assentou no trono de autoridade, o nome de Jesus foi santificado. Santificado seja o teu nome. Mas o nome de Jesus foi santificado naquele momento. Venha teu reino, seja feita a sua vontade. A vontade de Deus é que o poder do Espírito Santo viesse sobre nós. O reino de Deus veio habitar dentro de nós. Nós somos feitos de corpo, alma e espírito, amém? Amém? O Espírito Santo de Deus, ele vem habitar no nosso corpo, na nossa alma ou no nosso espírito? Ele habita onde? No nosso corpo, na nossa alma ou no nosso espírito? É claro que dentro do nosso corpo está a alma e o espírito também. Mas se a gente analisar separadamente, ele vem habitar dentro do nosso espírito. Porque nós recebemos o Espírito de Deus. Quando Adão recebeu aquele sopro, aquele roi, a palavra de Deus fala no Antigo Testamento, que foi escrito em hebraico, aramaico naquela época, diz que o roi é o Espírito, é o sopro de Deus. É o Espírito de Deus veio e, a partir daí, nós nos tornamos seres espirituais. Nós somos diferentes de animais, que o animal só tem o corpo e o instinto animal. Ou seja, é como se fosse só corpo e alma só. O animal é assim. Tanto que o animal, quando morre, a alma desaparece e ele desaparece por completo. Nós, além de termos o corpo, a alma, nós temos o Espírito de Deus, que é imortal. Porque Deus é imortal. Amém? Deus é eterno, Deus é imortal. E nós nos tornamos imortais através do Espírito de Deus que está em nós. E esse Espírito havia morrido por causa dos pecados. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. E o nosso Senhor Jesus veio, de uma vez por todas, nos resgatou. Vivificou o Espírito que estava morto. E o Espírito Santo de Deus tinha que vir a todos nós para que fosse habitar dentro de nós. E a partir daí, o reino de Deus começou a habitar dentro de cada um de nós.
Por isso que nós falamos, a palavra de Deus fala, o reino de Deus está em você. No Antigo Testamento, antes de Jesus morrer e ressuscitar da cruz, o reino de Deus podia habitar nas pessoas? Não. Isso quer dizer que o rei Davi, antigamente, o reino de Deus estava nele ou não? Não. Porque o espírito dele estava morto. O Abrão, o espírito de Deus estava nele habitando, não? Como nós? Não. Moisés, Abrão, Davi, ninguém. Isso só aconteceu porque o nosso Senhor Jesus, ele ressuscitou, subiu ao céu e sentou no trono de autoridade, e o nome dele foi santificado. E através do nome de Jesus, o reino de Deus veio sobre nós no dia do Pentecoste. Venha teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. E o reino de Deus veio quando? Que dia que veio? Exatamente 10 dias depois que o nosso Senhor Jesus sentou no trono de autoridade. O nome de Jesus foi santificado. 10 dias depois veio o reino de Deus, no dia do Pentecoste. O poder do reino de Deus veio sobre nós, veio habitar sobre nós, amém? Quem está entendendo isso? Você está entendendo? Dá uma chacoleta do seu irmão do lado. Irmão, você está entendendo, irmão? Você está entendendo ou está dormindo? Não é hora de dormir, filho. Ninguém está dormindo, não. Mas fala, acorda, espírito, desperta. Fala, seu espírito não pode ficar dormindo. Tem que ouvir a palavra de Deus. E tem que se alimentar da palavra de Deus, amém? E fala assim para o seu irmão do lado, é por isso que o reino de Deus está em você. Amém? Tem certeza que o reino de Deus está em você? Sim, o reino de Deus está em você. O reino de Deus está em nós. E nós somos o reino de Deus aqui na terra. Por isso, onde se reunirem 2 ou mais filhos de Deus, em nome de Jesus, estabelecido a igreja do Senhor. A igreja é onde se reúnem os filhos de Deus, que são reino de Deus. Por isso, a força deste mundo, a força das trevas, não prevalecerão contra a igreja. Isso quer dizer o quê, irmão? Você já meditou sobre isso? A força das trevas não prevalecerão contra a igreja. Por isso nós temos que ficar atentos. Por isso nós temos que ficar alertos. Porque 1 Pedro 5,8 diz o quê? Fiquem vigilantes e alertas. Porque o inimigo vem como um leão ao seu derredor, procurando a quem possa devorar. Isso quer dizer que o inimigo pode até nos devorar, não é isso? Isso quer dizer que a força das trevas pode entrar na igreja do Senhor? Sim, se você permitir. Você é filho de Deus, amém? Mas o filho de Deus, em desobediência, pode viver como filho das trevas? Pode acontecer isso, não? Sim. Isso depende de quem? Depende só de você. E às vezes quando acontece alguma adversidade, a gente pergunta, Senhor, por que o Senhor permite isso? Sim, Deus permite todas as coisas. Deus permite as coisas, que aconteça coisa na sua vida, que não é da vontade dEle. Sabia disso, não? Eu vou falar de novo. Deus permite que aconteça coisas que Ele não quer que aconteça na sua vida, mas Ele permite que aconteça. Tá certo isso ou não? Peraí, pastor. Então quer dizer que Deus não quer, mas Ele permite isso? Sim. Porque nós temos o livre-arbítrio, amém? A livre decisão. Quem decide sobre sua vida, o que vai acontecer na sua vida é você. Fala para o seu irmão do lado, irmão, quem decide é você, irmão. Não põe culpa em Deus. Quem decide das coisas que acontecem na sua vida é você. Mesmo que inconscientemente, mesmo que indiretamente. Eu digo, mesmo que inconscientemente, porque muitas vezes a gente não tem noção do que a gente está fazendo e a gente acaba errando dessa forma.
Amém? Porque o ser humano, ele é limitado. A gente esquece as coisas. Eu esqueci de apresentar o nosso querido pastor Sérgio e a Josi, nossos pastores da Paraíba. Eu esqueci de apresentar. Mas vamos apresentar agora rapidinho. Fica em pé, só um instantinho. Só para a igreja conhecer. Nosso pastor Sérgio e a Josi. São pastores Sérgio e a Josi, tá? Pode sentar. E para quem não sabia, o Daniel e a Raquel são filhos. Fica em pé só um instantinho. A Raquel, quando eu falei o nome da Raquel, ela fala, meu Deus do céu, ele me chamou. Amém, glória a Deus. Eles vão passar um tempo com a gente aqui. Um discipulado, treinamento, para a gente andar na mesma visão, lá na Paraíba, em João Pessoa. Tem outros pastores também, e eles dispuseram a vir. Amém, glória a Deus. Então vão passar um tempo com a gente. Então quando vocês virem na rua, aqui na igreja, não deixem de cumprimentá-los, amém? Amém? Senão a gente tem que fazer muita libertação neles. Amém. Então o ser humano é limitado. E outra, o conhecimento também é limitado muitas vezes. Por isso que a palavra de Deus fala, o meu povo é destruído por falta de conhecimento. O meu povo perece por falta de conhecimento. Irmãos, tem muitas desculpas que a gente pode dar ao Senhor. Mas desculpa de não conhecer a palavra não pode. É um dever que você tem. É um dever. Sabe qual a diferença? Não é aula de direito, tá? Mas sabe qual a diferença entre o dever e a obrigação? Qual a diferença de uma obrigação e de um dever? Você tem dever de fazer isso. Ah, não, você tem a obrigação de fazer isso. Qual a diferença? É mais fácil entender nos termos jurídicos a diferença entre o dever e a obrigação. E nesse caso, eu digo que você tem um dever de conhecer, não é uma obrigação de conhecer. Por quê? A obrigação nasce de um contrato. A obrigação, a origem de uma obrigação é de acordo entre as partes. Se eu tenho um contrato com o pastor Sérgio, eu tenho a obrigação de cumprir aquele contrato, amém? Então só eu e o pastor Sérgio temos a obrigação de cumprir aquele acordo. O dever nasce de uma lei, é para todos. Mesmo que você não queira, mesmo que você não concorde. Todo cidadão brasileiro do sexo masculino, ao completar 18 anos de idade, ele tem o dever de se alistar. Amém? Ah, mas eu não concordo com isso. Problema seu, irmão. É um dever, ela nasce de uma lei. Amém? Da mesma forma, é para a gente entender melhor. Conhecer a palavra de Deus é um dever de todo filho de Deus. Amém? Dá uma chacoalhada do seu irmão do lado, irmão. Você entendeu? É um dever que você tem, irmão. E não tem desculpa, cara. Fala assim, menino, não tem desculpa não. Você tem que conhecer a palavra de Deus. Você não pode dizer, no julgamento, o Senhor fala, por que você não obedeceu? Ah, eu não sabia, Senhor. Vai levar na orelha. Amém? Porque você tem o dever de saber. O motorista, ele tem o dever de saber sobre sinalização? Sim. Você passa no sinal vermelho, aí o moço de óculos Ray-Ban, né, ele para e pede sua carteira de motorista e fala, olha, você passou no vermelho. Porque não podia? Não podia passar no vermelho? Guarda, faz o seguinte, eu não sabia, então me livra dessa. Serve não? Funciona não? Você tem o dever de saber. Nós temos o dever de conhecer a palavra de Deus. Eu estou falando isso, mas eu estendi um pouco, mas eu vou voltar à palavra de hoje, que na realidade a pastora, a Vanessa, ela falou sobre, e ministrou sobre esse assunto na quarta-feira. Nós somos filhos de Deus. E muitas vezes por falta de conhecimento, por falta de atenção, nós acabamos dando lugar aos inimigos. Os inimigos vêm nos enganar nossas vidas. Vem enganar, não somente enganar. O inimigo vem sorrateiramente, nos engana e age no subconsciente e acaba nos dominando nossa mente, nosso pensamento. O inimigo trabalha dessa forma. Ele engana a gente. Porque sabendo você não vai errar.
Se bem que tem muita gente que sabe e erra, né? Aí precisa levar na orelha assim. Mas muitas vezes a gente acaba errando por falta de conhecimento, por falta de despertar no mundo espiritual. Porque a gente fala, agora eu vou viver na fé, eu sou noiva de Jesus e vou estar desperto agora. Porque quando a gente está desesperado, a gente fala e promete tudo ao Senhor, não é isso? Irmão, quando está desesperado, não promete nada ao Senhor, tá? Deus vai te curar a si mesmo. Deus vai te livrar, porque você é filho de Deus. Mas quando você promete, não cumpre, você entrou no laço do caçador. Tá, isso vamos deixar para outra hora. Mas a palavra que eu quero compartilhar hoje, porque foi uma ministração na quarta-feira passada, e o Senhor continuou falando sobre isso, sobre muitas coisas que estão escondidas, que a gente não sabe, e a gente acaba errando, a gente acaba sendo enganado por falta de conhecimento também. Ou por falta de saber fazer a escolha certa, tomar decisões corretas. Nós sempre falamos aqui, quando você está muito triste, quando você está muito bravo, quando você está muito agitado, quando você está muito alterado, não tome decisão. Você vai tomar qualquer decisão na sua vida? Pare, pense, analise, ore ao Senhor e tome decisão. Ah, não, mas tem que tomar decisão rápido. Sabe, às vezes, quando vem profeta e fala, Deus mandou você isso aqui. Olha, espera, Deus nunca vai te apressar. Deus nunca vai dizer, se você não tomar decisão agora, tem que fazer isso rápido, vem na pressa. O inimigo vem na pressa. O inimigo vem te apressar. Fala para o seu irmão do lado, irmão, quem te apressa é o inimigo. Mas também você não vai ficar esperando 1 ano, né? Aí não pode. Mas normalmente, se você não conseguiu ter um tempo de pensar, tomar decisões, não tome decisões erradas. Uma das coisas que nós vemos aqui, nós conhecemos muito bem sobre Marta e Maria, são 2 irmãs. Elas seguiam o nosso Senhor Jesus naquela época. Eram irmãs de Lázaro, aquele que morreu e Jesus ressuscitou no 3º dia. E Maria e a Marta eram pessoas diferentes. E quando o Senhor Jesus veio na casa delas e começou a falar da palavra de Deus, a Maria ficou aos pés de Jesus ouvindo o que Jesus estava falando. E, por outro lado, Maria, como veio outras pessoas visitantes, quando a visita vem em casa, o que a gente faz? A mulherada já se ajeita, né? Tem que preparar alguma coisa para tomar, um cafezinho, uma bolachinha, qualquer coisa. E a gente fica ocupado em preparar para receber visita também. É isso que aconteceu. Quando o nosso Senhor Jesus, ele chegou na casa, Marta estava toda agitada na cozinha. Enquanto isso, Maria estava só ouvindo, nem deu atenção, nem deu bola para Marta e ficou ouvindo nos pés de Jesus. Chegou uma hora que estava tão agitado, o que a palavra de Deus fala? Aqui no verso 40. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou, Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Amém. Já aconteceu isso com você? Sou eu que lavo louça nessa casa? Sou eu que cozinho nessa casa? Sou eu que limpo o banheiro nessa casa? É errado lavar louça? Não. É errado jogar lixo nessa casa? Não. É errado você lavar o banheiro sozinho? Não. Claro, nós temos que saber separar as coisas, não é isso? Não que seja errado tudo o que ela estava fazendo. Mas o que acontece? Quando você faz qualquer coisa que você faça, aqui na igreja aconteceu muita coisa. Tem gente que prega aqui na igreja, tem gente que ensina, tem gente que ministra, tem gente que vigia a porta, tem gente que está cozinhando, tem gente que lava a louça, não é isso? Tem gente que está cuidando das crianças.
Cada um fazendo a sua função. Qual função errada aqui? Nenhuma função errada. Nós somos um corpo de Cristo. Em casa também é a mesma coisa. Não que esse tipo de serviço seja errado. Mas quando nós fazemos algo, nós fazemos para o Senhor. Mesmo que seja em casa, no trabalho, onde você estiver. A palavra de Deus fala, mesmo no local de trabalho, você não está trabalhando somente para o seu patrão. Você está trabalhando para o Senhor. A palavra de Deus nos ensina que tudo que nós fizermos, faça para o Senhor, como se fosse ao Senhor. Amém? É por causa do Senhor. No livro de Pedro também fala. Você vai dedicar no seu serviço também por causa do Senhor. Mesmo que o patrão não esteja vendo, Jesus está vendo. Amém? O Espírito Santo habita em você. Não só Ele está vendo, Ele está dentro de você. É isso que Deus está dizendo. É isso que a palavra de Deus está trazendo. Só que nosso Deus, Ele é Espírito, a gente não enxerga. Existe até um ditado neste mundo, não é isso? O que os olhos não veem, né? E muita gente vai nessa regra. E essa regra não é do Senhor. Nós temos que saber ter temor a Deus. Mas por causa de costume, por causa dos hábitos deste mundo, a gente acaba esquecendo. A gente acaba perdendo o foco. A gente acaba perdendo o propósito pelo qual nós vivemos. Outro dia teve um irmão que chegou aí para mim e disse assim: pastor, teve uma época, antigamente eu vinha na igreja, sim, e dedicava em alegria. Hoje sim, eu sei que Deus está comigo, eu sei que Deus me ama, eu sei que Deus está presente na minha vida, mas às vezes não sinto o que eu sentia antigamente. Pode acontecer isso? Sim, pode acontecer isso na minha vida. Pode acontecer em nossas vidas. E muitas vezes, hoje eu não quero ir para a igreja não. Hoje eu estou tão cansado. Quem é que nunca fez isso, né? Eu disse para aquele irmão: esquece as pessoas. Esquece onde você está indo. Esquece o que você vai fazer. Mas lembre-se de uma coisa sempre. O que eu, pelo menos, eu tento lembrar toda hora, todo momento. Eu vou ter encontro com meu Jesus. Eu estou indo para ter encontro com meu Jesus. Não que Jesus não está na minha casa, mas eu estou indo para encontrar meu Jesus. Eu não vou chegar atrasado. Eu não vou chegar de qualquer forma. Eu não vou deixar que ninguém me atrapalhe. Eu não vou deixar que a situação me atrapalhe. O trânsito me atrapalhe. Eu não vou deixar que chuva, vento, tempestade me atrapalhe de eu ter encontro com Jesus. Quando você quer se encontrar com aquela pessoa que você mais ama, a chuva vai atrapalhar? O trânsito vai atrapalhar? Meio de locomoção vai atrapalhar? Falta de roupa vai atrapalhar? A preguiça, o cansaço vai atrapalhar? Não, vai atrapalhar nunca. Porque eu estou tendo encontro com meu Jesus. Eu vou ter encontro com meu Jesus. Muitas vezes é concentrar qual é o propósito na minha vida. O motivo pelo qual eu estou fazendo alguma coisa. A motivação na nossa vida é mais importante. Então, se Jesus veio ensinar as pessoas, você poderia estar nos pés de Jesus e ouvindo a palavra, como você também poderia estar ocupado na cozinha preparando o alimento para ele, sim. Isso é errado? Não, não é errado. Só que, independentemente do que você faça, tem que fazer em alegria na presença do Senhor. E a Marta, ela estava trabalhando em alegria? Não. Vamos ver aqui na palavra de Deus? 41, no verso 41. Vamos ler todos juntos? Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Amém. Ela estava prestando um serviço, sim. Isso é importante. Alguém tem que fazer os trabalhos também. Isso é importante. Para a gente formar um corpo de Cristo é importante. Só que ela estava fazendo de que forma?
preocupada e inquieta. Não havia paz no coração dela. Ela estava fazendo somente como serviço, como obrigação dela, como trabalho, um peso para ela. Tem momentos que fazer a obra do Senhor, tem momentos que você vir aqui na igreja cultuar o Senhor, tem momentos que você está adorando o Senhor, tem momento que você está vindo para orar ao Senhor, se torna peso. Já aconteceu isso com você? Se isso está tornando um peso para... Pastor, eu fui domingo à igreja. Eu vou terça-feira, quarta-feira, sexta-feira. Quantas vezes eu estou praticamente todo dia na igreja? Também você não tem para onde ir, né? Brincadeira. Se isso está tornando peso para você, está errado. Se para você ter encontro com a pessoa que você mais ama, isso virou peso, esse namoro está errado. Não é isso? Se cultuar ao Senhor, vir na casa do Senhor para orar, se isso se tornou peso, está errado. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Se isso virou uma obrigação, um dever para você, isso acabou se tornando religiosidade. Isso vem com peso sobre sua vida. Nós temos que produzir bons frutos ao Senhor. O que você está fazendo, cultuando o Senhor, tem que ser em alegria, na paz. Mas se isso se tornou um peso para você, está errado. Por que se tornou peso? Porque tinha muita preocupação, muita agitação, muita angústia. Tem coisas que o inimigo está enganando e dominando você por dentro. Eu estava meditando essa palavra, citei algumas coisas. O que estava acontecendo na Marta, ela estava muito agitada. Com isso ela perdeu o foco do que estava fazendo. Mesmo que faça faxina, mesmo que você faça, esteja cozinhando, esteja lavando louça, esteja cuidando, sei lá, de qualquer coisa, nós temos que fazer por causa do Senhor. Vamos fazer o nosso trabalho por causa do Senhor. É para o Senhor que eu estou fazendo. Eu não estou trabalhando para somente minha família. Não estou trabalhando somente para o meu patrão para receber o salário. Não. Mais do que isso, é por causa do Senhor. É para o Senhor que eu estou fazendo. Essa é a minha motivação. O motivo pelo qual você está fazendo aquilo. Você está satisfeito na sua casa? Você está satisfeito na vida do casal? Você está satisfeito no trabalho? Não está satisfeito? Por quê? Virou um peso na sua vida. Se você não está satisfeito com o trabalho, com as coisas que você faz em casa, virou um peso para você. Isso quer dizer que quem está dominando sua vida? O inimigo está enganando e dominando, tornando um peso para a sua vida. Nós temos que fazer em alegria, na paz do Senhor. Quando a gente perde esse foco, por causa da agitação, vira apenas uma obrigação do dia a dia. Tem gente que vê a agenda, antigamente eu via a agenda, tive um tempo que era workaholic mesmo, gostava de trabalhar, e quanto mais a agenda fosse lotada, eu ficava, nossa, muita coisa para fazer hoje. Eu ficava empolgado no trabalho, era maluco, doido naquela época, né? Mas a motivação era boa, gostava de trabalhar, gostava de fazer aquilo. Seria muito pior se você olhasse de manhã, você olhar para a sua agenda, eu vou ter que fazer tudo isso. Quem está me entendendo? Amém? Tudo que você está fazendo, as coisas que o Senhor permitiu você fazer, é para você participar da glória do Senhor através dos seus afazeres, do seu dia a dia, em casa, no trabalho. Deus está te dando a oportunidade de você participar da glória do Senhor, porque o Senhor já está lá esperando você.
O foco é importante, não é o que você está fazendo. Também não adiantaria, Maria estava sentada aos pés de Jesus, mas pensando em outras coisas. Aí seria somente religiosidade, bater cartão ali. O que adianta bater cartão se isso não está mudando a sua vida? Amém? Outro dia eu encontrei na rua um irmão, um amigo, irmão. Ele disse: pastor, eu fiz esse treinamento, isso, aquilo, eu fiz aquilo. Fiz um monte de treinamento, estudo bíblico. Eu falei: mas eu quero saber como está a sua vida. Como está você com sua esposa, com seu filho? Amém? Por que nós fazemos, nós estudamos? Por que nós fazemos treinamento, tudo isso? Não é para construir a minha casa em primeiro lugar? E depois diante de Deus? O que adianta fazer todo esse tipo de estudo, treinamento, se eu não estou bem em casa, com minha esposa, com meus filhos? Amém? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Porque senão, o foco de estar servindo ao Senhor, que nem a Marta está servindo ao Senhor, mas se o pensamento está em preocupação, agitação, medo, se ela está mais preocupada em julgar, criticar sua irmã Maria, está julgando, criticando e condenando a Maria, não é isso? Então o pensamento dela estava cheio de julgamento ao próximo. Então o que adianta estar servindo ali? E quando isso vai brotando dentro do nosso coração, a gente acaba se rebelando, não é isso? Quem era a autoridade que estava naquela casa? Quem era a autoridade que estava na casa? Ensinando a palavra, quem era? Jesus, não é isso? E o que a Marta faz? Começa a mandar em Jesus. Ela chega a mandar em Jesus. Jesus, fala para ela fazer isso. Ela está mandando, ela subiu na cabeça do juiz, não é? Juiz de Jesus, não é isso? Amém? Então, quando a gente é enganado pelo inimigo, é dominado pelo inimigo, a gente acaba cometendo essas atrocidades. Aí vem o espírito de desobediência, vem o espírito de rebeldia, vem o espírito de rebelião contra a autoridade. Será que a Marta queria se rebelar contra a autoridade de Jesus? Ela queria fazer isso? Não. Não. Mas era isso que ela estava fazendo, não é isso? Ela acaba se rebelando. Então, muitas vezes a tarefa acaba se tornando mais importante do que o motivo pelo qual você está fazendo aquela tarefa. Quem está entendendo isso? Amém? Amém? Muitas vezes quando vem esse tipo de peso sobre nossas vidas, quando nós somos enganados, o inimigo engana de uma forma que você fica muito ocupado, você fica muito ocupada, não produz, não consegue produzir, e ao mesmo tempo está atingindo outras pessoas, e ao mesmo tempo você está se rebelando contra o próprio Deus. Quem está entendendo isso? Amém? Por isso nós resumimos em espírito de Marta. Mais uma vez, não que o que a Marta está fazendo era errada, mas a motivação estava errada, o foco estava errado. Quantas vezes nós perdemos o foco e acabamos falando bobagens, como a Marta falou? Não podemos deixar que o inimigo venha atuar dentro de nós. E tem gente que insiste, né? Insiste e acaba errando. E muitas vezes acontece isso. E das coisas que eu estava meditando, que quando a gente começa a ficar preocupado e inquieto, a gente começa a ficar insatisfeito. Se continuar, a Marta começa a ficar insatisfeita. Quantas vezes as pessoas chegaram e falaram: pastor, eu estou com um problema disso, daquilo. Começa a ficar insatisfeito, principalmente em relação à liderança, ao ministério.
Muitas vezes, a insatisfação traz o afastamento da glória do Senhor. Acaba se afastando. Não é para julgar os outros, criticar, não. Eu tenho visto, não somente nesse ministério, em outros ministérios também, muita gente que está insatisfeito naquele ministério, sai do ministério e fica sem congregar. Não são todos, tá? Alguns saem e congregam em outro lugar. Até aí tudo bem, tem várias igrejas. Mas tem gente que sai e fica desigrejado. Será que isso é bons frutos que está produzindo? Qual é o fruto de tudo isso de insatisfação? Nós temos que ver qual é o fruto. Isso independentemente do que você está fazendo, isso tem que trazer bons frutos na sua casa, na sua família em primeiro lugar. Trazer a paz, a segurança, o amor de Deus para a sua vida, a sua família. E sobre seu ministério. Você tem ministério na sua vida, amém? Você tem chamado de Deus, amém? Esse chamado, a bênção, é só para ganhar dinheiro? Não. Amém? Você tem chamado, sim. Muitas vezes nós precisamos parar um pouco para pensar. E nós havíamos ministrado sobre nossas vidas. Eu e a pastora, a gente tem ministrado muitos anos atrás também. Ela já testemunhou na quarta-feira. Recentemente a gente percebeu isso em nossas vidas de novo. O inimigo continua atacando. Ah, pastor, até quando a gente tem que fazer essa libertação? Até o último fôlego de nossas vidas? Claro que não é sempre a mesma coisa. Às vezes é a mesma coisa, sim. Mas muitas vezes você está se aprofundando cada vez mais ainda. E o Senhor quer fluir do seu interior sem impedimento nenhum. E tudo que estiver atrapalhando dentro de você, Deus quer limpar isso. Como eu falei, da mesma forma também. Não é somente Maria que estava nos pés de Jesus. Se o pensamento, ela não falou nada. Porque tem muita gente que é quieto, não fala nada, mas está cheio de problema dentro da cabeça, não é isso? Aí não adiantaria nada também. E outra, o espírito de Marta, irmãos, não é somente mulheres. É nos homens também. Espírito de Maria também. O espírito de Isabel, de rebeldia, de rebelião, não é somente mulheres, é nos homens também. E o espírito de Acabe, de omissão, tem muita gente que se omite dos problemas. Irmãos, o problema existe. O problema existe para ser resolvido, né? Não é para você evitar, somente evitar. Sim, tem momento que você tem que evitar, mas você tem que resolver depois. Tem muito espírito de Acabe em mulheres também, não é somente nos homens. Por isso, muitas vezes, nós precisamos parar e meditar mais profundo na palavra. E quarta-feira, durante a ministração também, no dia seguinte, o Senhor continuou falando. Tem mais coisas, mais coisas, mais coisas no profundo, escondido. Olha, era um simples ato de Marta trabalhando muito, como ninguém ajudava, ela chegou só e reclamou. Só que isso revelou muita coisa na vida da Marta. Tem muitas coisas que estavam escondidas, medo, preocupação, insegurança. Muitas feridas do passado acabam causando tudo isso também. E que começou a julgar, criticar, condenar o próximo. A insatisfação veio e com isso estava produzindo muitos frutos do inimigo. Muita religiosidade, muito moralismo muitas vezes. De começar a julgar por causa de moralismo. A educação moral é uma coisa boa, mas o moralismo não vem de Deus. E quando o moralismo e religiosidade vêm junto, chega ao extremo de ter puritanismo também muitas vezes. Nós já ministramos muito aqui sobre o puritanismo também. Puritanismo não é santidade. Santidade é uma coisa. Santidade é vida distinta. Puritanismo é outra coisa. Amém? Quem está entendendo isso? Amém? E por isso, muitas vezes, o espírito de Marta está agindo. Olha, eu posso dizer que a todos aqui. Eu mesmo fiz muita libertação sobre o espírito de Marta na minha vida. Eu e minha esposa, nós fizemos bastante.
É saber a motivação, o motivo pelo qual você está fazendo aquilo. Buscar sempre, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Nunca esquecer o foco de buscar o primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. É por causa de Jesus. É por causa do Senhor. É para o Senhor. Mesmo que ninguém esteja vendo, se você está pegando um lixo no chão aqui, é um lugar onde nós consagramos, é para o Senhor, é por causa do Senhor. No banheiro não tem ninguém, estou sozinho. Muitas vezes o banheiro fica sujo. Não é minha casa mesmo, mas o Senhor está presente. Não somente aqui, não somente na sua casa. Mesmo que você esteja num banheiro público, use de forma correta. Porque é por causa do Senhor, é para o Senhor. Sua vida não está consagrada ao Senhor, amém? Se você está consagrado ao Senhor, você consagrou todas as coisas do Senhor. No banheiro público você pode sujar à vontade? É claro que não. Não importa quem está olhando. Quem está entendendo isso? Amém? Eu gostaria de orar neste momento por causa sobre esse assunto especificamente. Que age no nosso subconsciente, no nosso hábito. Quando nós paramos de pensar, quando nós paramos de ficar atentos, o inimigo vem. Toda essa agitação e insatisfação vem. A rebeldia, a rebelião, a gente acaba sendo usado como instrumento do diabo sem saber. Fora a preguiça. Aí chega uma hora que fala assim, quer saber, não vou fazer mais nada. A maior das rebeliões diante de Deus é, quer saber, não vou fazer mais nada. Nunca mais vou fazer mais nada. Sabe? Nunca mais vou fazer alguma coisa. Eu não vou fazer mais nada, tá? Chega, hoje chega, acabou. Sabe? Isso é o extremo da rebelião contra o próprio Deus. Você não está se rebelando contra aquelas pessoas. Não. Você está se rebelando contra o próprio Deus. Quer saber? Não vou mais na igreja. Problema seu. Isso é rebelião contra o próprio Deus. Você não está se rebelando contra a igreja. Você não está se rebelando contra os pastores, contra os irmãos. Você está se rebelando contra o seu Criador. Amém? Dá uma chacoalhada mais uma vez por último. Está entendendo, irmão? Essa palavra é para você e para mim. Amém?